Então, pessoal, como vocês sabem, fiquei responsável por revisar uma parte do conteúdo de direito administrativo que foi combinado em sala. Eu sei que a maioria dos grupos fez aquele estilo de aula com slide, mas como eu sei que vocês estão com muita saudade de me ver, eu resolvi fazer assim. Não é brincadeira, é porque eu acho melhor mesmo dessa forma, acho que chama mais atenção e como o conteúdo é princípios, para não ficar só aquela tela com os princípios e tal, eu não sou muito bom de fazer animação, essas coisas, achei que dessa forma dá certo. Então vamos lá. Regime jurídico administrativo. Como vocês sabem, nossa professora adota o livro de Matheus Carvalho, então me baseei praticamente inteiramente nele para essa aula e nós vamos começar trazendo uma definição que tem no manual sobre o que seria o regime jurídico administrativo. Conjunto harmônico de princípios que definem a lógica de atuação do ente público, a qual se baseia na existência de limitações e prerrogativas em face do interesse público. O que é que eu quero destacar daqui para vocês? Lógica de atuação, limitações e prerrogativas e interesse público. Por quê? Se nós entendermos que toda a lógica de atuação e todos os poderes que são dados à administração pública, todas as obrigações, todas as limitações, elas estão estritamente ligadas ao interesse público, vai facilitar a compreensão de todo o conteúdo. Porque, como nós vamos falar sobre os princípios que norteiam a administração pública, entendendo essa parte nuclear, tudo fica muito fácil e muito lógico para a nossa compreensão. E aí, se tratando de interesse público, há uma divisão na doutrina entre interesse público primário e secundário. O que seria? O interesse público primário seria a necessidade da sociedade como um todo. E o secundário seria a vontade da máquina estatal. Quando a gente fala de vontade da máquina estatal, é a maneira como a administração pública se organiza internamente e o que ela necessita para se organizar, para então buscar esse interesse primário, que é a necessidade da sociedade. E aí o regime jurídico administrativo, ele se divide em vários princípios. Dois são os mais importantes e os demais são derivados deles, que são a supremacia do interesse público sobre o interesse privado e a indisponibilidade do interesse público. Vamos começar então com o princípio da supremacia do interesse público, que basicamente o interesse público é supremo, é preponderante ao interesse particular. O que é que isso quer dizer? Nossa Carta Magna de 88 traz diversos direitos individuais, direitos fundamentais individuais. E aí, esses direitos podem vir a ser relativizados em virtude do interesse da coletividade. Por exemplo, nós temos aí o direito de propriedade previsto na nossa Constituição Federal, mais especificamente no artigo 5º, inciso 22, como vocês sabem, eu não sou muito de decorar artigo e inciso, por isso eu estou acompanhando aqui pela tela do computador. E aí nós temos esse direito fundamental, que é o direito à propriedade. Logo em seguida, nós temos aí a desapropriação e a indenização ulterior. Que é isso? A desapropriação é quando, por exemplo, Marcos Alexandre tem uma casa próximo a uma estrada importante. E aí estão precisando construir alguma obra que vai beneficiar todo mundo que mora ali perto. O que acontece? Marcos Alexandre diz, não, a casa é minha, não tem quem toma, a Constituição garante o direito à propriedade. Mas, com base no princípio da supremacia do interesse público sobre o privado, o Estado, a administração pública pode chegar e dizer, Marcos, me desculpe, mas infelizmente você vai ter que deixar a sua casa e a gente vai lhe pagar por isso. Não se preocupe. Isso é pré-definido, o valor, tudo acertado e fica tudo ok. A indenização ulterior já é como? É urgente que isso se resolva. Então o Estado simplesmente chega, faz o que tem que fazer e depois indeniza o indivíduo particular pelo bem que lhe foi tomado. Então, basicamente, é isso, a supremacia do interesse público sobre o privado. Por outro lado, nós temos aí o princípio da indisponibilidade do interesse público, que ele diz o quê? Que a coisa pública,
ela não está à disposição dos seus agentes. Para ficar mais claro, dos seus governantes, que é quem realmente tem a canetada final, como a gente fala. Nós temos aí uma súmula do STJ, a 599, que ela traz a inaplicabilidade do princípio da bagatela, o princípio da insignificância nos crimes contra a administração pública. Por exemplo, eu posso até estar exagerando, mas digamos, eu sou servidor público, como vocês sabem, se eu roubo uma caneta, se eu furto uma caneta, em qualquer outro local caberia o princípio da insignificância, eu acho. Posso estar equivocado, mas é só para que vocês entendam. Sendo esta caneta pertencente a um órgão, a um ente da administração pública, o princípio que nós já conhecemos do direito penal não pode ser aplicado a este crime. Por quê? Porque a coisa pública não está disponível desta forma para suprir um interesse individual e egoísta. A coisa pública está para atender aos interesses da coletividade. Da mesma forma, o gestor, com relação a cargos públicos, com relação a toda a parte discricionária, ela é limitada por esse princípio da indisponibilidade e por outros que derivam dele, que nós vamos ver mais à frente. Por isso nós temos aí a questão da vedação ao nepotismo e vários outros institutos que visam garantir a observância desse princípio. Então, esses são os dois princípios basilares, vamos assim dizer, do regime jurídico-administrativo. Após eles, nós temos aí o que nós chamamos de LIMPE, L-I-M-P-E, que estão expressos no artigo 37 da nossa Constituição Federal de 88. Antes, esse L-I-M-P-E era L-I-M-P, era um LIMPE com um P mudo. Só após a emenda constitucional 19, não me recordo agora o ano, é que foi inserido aí o princípio da eficiência no LIMPE. E aí o LIMPE é legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. São esses os expressos no artigo 37 da Constituição. E nós começamos já com o princípio da legalidade, que significa a supremacia da lei. Todos os atos e ações da administração pública estão atrelados à lei. Para nós, pessoas comuns, tudo é permitido desde que não seja proibido. Já para a administração pública é diferente. Só é permitido aquilo que a lei diz que é permitido. Não é porque não é proibido que o gestor ou o agente público pode fazer, não. Tem essa diferença. Então, existem algumas exceções à observância desse princípio da legalidade, que é quando a administração pública vai poder meio que agir independente da lei, entre aspas, isso que seria o estado de sítio e o estado de defesa, e também as medidas provisórias que nós tanto estudamos em direito constitucional. Aí você deve dizer, mas a medida provisória está prevista na Constituição, então de qualquer forma está observando a lei. Só que o que é que acontece? Na medida provisória, como nós sabemos, quando o presidente da República edita, ela já começa a ter eficácia. Ela tem validade, está valendo, apesar de ser submetida posteriormente ao Congresso Nacional. O prazo é muito curto, mas mesmo nesse prazo curto ela já está aí gerando efeitos na nossa vida, no nosso meio social. Então é uma forma dele agir sem observar a lei, mesmo sendo uma lei. Só que o manual traz isso como uma das exceções. E é importante que a gente saiba, caso venha a ser cobrado em provas nos concursos aí da vida, né? Então vamos agora para o princípio da impessoalidade, que nada mais é do que o agente público deve buscar atender aos interesses da coletividade e não aos interesses individuais dele ou de qualquer outra pessoa. E atrelado a esse princípio da impessoalidade está a questão da publicidade das ações. Nós vemos aí muitos governantes confundindo um pouco as ações enquanto Estado e pessoa. Vemos aí vários gestores querendo se promover, se autopromover com a coisa pública, e isto fere sim ao princípio da impessoalidade. Deve-se sempre esclarecer bastante para os cidadãos quem está promovendo aquilo. Quem está promovendo aquilo
é a administração pública, é o dinheiro público, é o dinheiro dos nossos impostos. Então, isso também está atrelado aí ao princípio da impessoalidade, que está aí também no nosso artigo 37 da Constituição. Uma outra coisa que vem aí para garantir a observância a esse princípio, como nós sabemos, para os cargos efetivos da administração pública, nós temos a exigência do concurso público. Só que existem alguns cargos comissionados que são de livre nomeação e exoneração. Para que nesses cargos seja respeitado o máximo possível o princípio da impessoalidade, nós temos aí a famosa vedação ao nepotismo. O que é o nepotismo? Quando eu, por exemplo, sou o gestor público, prefeito ou governador, e acabo preenchendo ali os cargos que estão à minha disposição enquanto cargos comissionados com parentes, pessoas da família ali, tem os vínculos, acho que até terceiro grau, se não me engano. E interessante aqui também pra gente é a questão do nepotismo cruzado. Por exemplo, eu sou juiz, LN também juíza, então, como ela não pode nomear o esposo dela como assessor, nem eu a minha esposa, nós fazemos o quê? LN, você nomeia minha esposa e eu nomeio o seu esposo. E o nepotismo cruzado ele é vedado pela súmula vinculante número 13 do Supremo Tribunal Federal. Tem uma exceção para a questão do nepotismo, que se trata dos cargos políticos. Em âmbito federal, nós temos os ministros de Estado, e em âmbito estadual e municipal, nós temos aí os secretários. Há o entendimento de que nesses cargos podem ser nomeados parentes, porque eles têm uma característica de ser cargos políticos. E aí nós já vamos agora para o princípio da moralidade. O princípio da moralidade, a grosso modo, a gente poderia entender como observar os conceitos morais da sociedade, mas ele está muito mais atrelado à questão do cumprimento da lei, à questão da probidade administrativa. Como nós vimos, a administração pode aquilo que está previsto em lei. Então, esse princípio da moralidade está muito mais atrelado à observância por parte do gestor da legalidade, da probidade, uma conduta honesta no âmbito da administração. E a gente descola isso um pouquinho da questão da moral social. Então temos o princípio da publicidade. O princípio da publicidade, ele proíbe atos secretos por parte da administração pública. Os atos devem ser públicos. Existem algumas exceções, é claro, como questões de segurança nacional, questões que ponham em risco a vida de alguém, e são algumas exceções, tem outras também que vocês podem depois pesquisar um pouco mais a fundo. E para garantia da observância desse princípio da publicidade, nós temos alguns instrumentos, como por exemplo o habeas data, que é um dos remédios constitucionais que nós estudamos também já em outra oportunidade, e temos também a questão do direito de certidão, ambos instrumentos previstos na Constituição, e no âmbito infraconstitucional nós temos a Lei de Acesso à Informação, que é a Lei número 12.527 de 2011. Com isto a gente termina aí o princípio da moralidade e já partimos para o mais novo princípio explícito do artigo 37 da Constituição, o princípio da eficiência, que é muito parecido com a eficiência na administração de empresas. Se trata de produzir bem, com qualidade e com o menor custo possível. Nós temos aí alguns mecanismos na própria Constituição, como por exemplo a avaliação periódica dos servidores públicos, prevista aí no artigo 41, parágrafo 1º, inciso 3º da Carta Magna, e também os limites de gasto com o pessoal, com previsão aí no artigo 169 da Constituição Federal, e várias outras legislações infraconstitucionais, como por exemplo a Lei de Licitações, e uma infinidade aí de atos de diplomas que buscam a observância do princípio da eficiência. E assim nós terminamos o nosso LIMP com o princípio da eficiência, os princípios explícitos no artigo 37, e vamos partir agora para o estudo de outros princípios que estão explícitos
ao longo da Constituição, em outros textos normativos e também implícitos na nossa Constituição Federal. E já começamos aí com o princípio do contraditório e da ampla defesa, muito conhecido da gente no direito penal, e nada mais é do que o direito de saber o que acontece nos processos do nosso interesse, além da prerrogativa de solicitar a elaboração de provas e também a tramitação desses processos. Temos algumas discussões interessantes dentro desse princípio, como por exemplo os PADs, que são os processos administrativos disciplinares, que antes havia um entendimento na súmula 343 do STJ, que dizia que era obrigatório a defesa técnica, era obrigatória, você era obrigado, enquanto servidor público ou interessado lá em um processo administrativo, a constituir advogado. Só que agora prevalece a súmula vinculante número 5 do STF, que torna facultativo. Você constitui advogado se entender que é necessário dentro do PAD e do processo administrativo. Uma outra coisa interessante relacionada ao princípio do contraditório e da ampla defesa para a administração pública é a questão do contraditório diferido. O que é isso? Quando há alguma questão de urgência, como por exemplo a demolição de um prédio, eu ainda vou usar esse exemplo mais na frente também, mas vamos lá. A demolição de um prédio que está pondo em risco a vida de muita gente. A administração pública pode sim executar a demolição e depois ouvir o contraditório do proprietário. Isso é o chamado contraditório diferido, está atrelado aí ao princípio do contraditório e da ampla defesa e também corolário do princípio da supremacia do interesse público sobre o interesse particular. Na sequência temos o princípio da continuidade, muito claro, ele já fala por si só, diz que a atuação, a atividade do Estado deve ser contínua. E aí nós temos algumas discussões, alguns problemas, alguns conflitos de direitos com esse princípio, como por exemplo o direito de greve dos servidores, e aí um dos mecanismos para que se possa sanar esse problema é o desconto salarial posterior, ou então a compensação de carga horária. E isso pode ser dispensado se for comprovada a ilicitude por parte do poder público. Temos uma outra questão interessante, que é a interrupção de um serviço motivada por razões de ordem técnica ou inadimplemento. Vamos imaginar um serviço como, por exemplo, energia elétrica. A COSERN, aqui no Rio Grande do Norte nós temos a COSERN, né? Ela pode interromper a prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica para o particular por uma questão de ordem técnica? É indiscutível. Questões de ordem técnica, de problema técnico, a gente não tem como questionar muito. Interrompe, eles tentam resolver ali o mais rápido possível. Com relação à interrupção pelo inadimplemento, pode ser interrompido sim. Você não pode alegar aí o princípio da continuidade na prestação do serviço público, porque hoje já há o entendimento de que esse serviço pode ser interrompido em virtude do inadimplemento. Então, pessoal, vamos procurar manter a conta de luz em dia aí, da mesma forma que vocês têm a preocupação com a internet. Uma outra discussão interessante também dentro desse princípio é a execução do contrato não cumprido. Nos contratos com a administração pública, por exemplo, você, Shirley, terminou a faculdade, não quis nem saber mais de direito, montou uma construtora. E aí, Raul é prefeito de Pau dos Ferros, contrata sua construtora. Passa 2 meses sem lhe pagar um centavo. Você não pode interromper a prestação do serviço. Por quê? Porque há essa prerrogativa aí por parte da administração pública. Só se ele passar mais de 90 dias sem lhe pagar, é que você pode interromper a prestação do serviço. Outra questão interessante é a ocupação temporária. A administração pública pode ocupar temporariamente bens particulares em virtude do princípio da continuidade, para que os serviços não sejam interrompidos. Por exemplo, houve um problema contratual, está se desconfiando aí até de fraude,
por parte da empresa que estava ali responsável por executar o serviço, e a administração pública pode dizer: empresa, sai aí, me empresta aqui essas coisas para o serviço não parar, enquanto a gente resolve esse problema, o serviço tem que continuar, então eu vou ficar utilizando esse equipamento aqui por enquanto. Outra questão, essa Nildemácio está bem por dentro, é a reversão de bens. Findo o contrato, os bens podem ser revertidos para a administração pública. Foi amortizado, a empresa já ganhou muito dinheiro ali, então esses bens podem ser revertidos para a administração pública. Isso tem previsão na lei de licitações. E um outro mecanismo interessante para a observância desse princípio da continuidade é a questão dos suplentes e substitutos, que visam aí que a prestação de serviço não seja interrompida pela falta de um servidor para fazê-lo. Isso é muito comum com relação a professores substitutos nas grandes universidades, para que o serviço não pare ali, os alunos não fiquem sem aula, tem sempre o professor substituto. Em cargos eletivos, normalmente tem suplentes, em concursos públicos tem suplentes, que é para caso o servidor venha a ser acometido por algum problema, o serviço não pare simplesmente pela falta de um servidor. E assim, terminamos o princípio da continuidade. Agora vamos para o princípio da autotutela, que é o poder-dever de rever os próprios atos que a administração pública tem. Ela pode revogar quando esses atos forem inconvenientes. Por exemplo, eu nomeio César Guilherme, eu sei que é Guilherme, para ser assessor. Sou promotor, nomeei ele para ser meu assessor. Simplesmente estou achando que não é conveniente mais, ele não está rendendo, está fazendo uns documentos meio com as linguagens meio atropeladas, então vou revogar o ato de nomeação. Tchau, César Guilherme, você não vai mais ser meu assessor. E pode anular quando se tratar de atos ilícitos. Foi um ilícito, às vezes cometido sem má fé, a administração pública tem o dever de anular aquele ato. Revoga quando inconveniente e anula quando ilícito. Uma questão interessante no princípio da autotutela é que ele não afasta a tutela jurisdicional. Por exemplo, se o particular se sente lesado e a administração pública ainda não tomou nenhuma iniciativa, nem está demonstrando interesse, ele pode sim recorrer à via judicial. E outra questão mais interessante ainda é que, caso ocorra um erro que beneficie um particular e esse particular não tenha cometido má fé e nem quem cometeu o erro, se dentro de 5 anos a administração pública não procurar rever aquele ato, não poderá mais fazê-lo, porque aí você vai estar prejudicando um direito adquirido por alguém que não utilizou de má fé. Agora vamos ao princípio da razoabilidade. Está ligado à aceitabilidade social da conduta dentro dos limites ali toleráveis, e também está um pouco para nortear ali os atos discricionários, que vocês vão ver melhor com o Ariel lá nos atos administrativos. Mas, em síntese, ato discricionário é quando cabe ao gestor tomar determinadas decisões com um pouco mais de liberdade do que em outras. E aí nós temos também o princípio da proporcionalidade, que aí ele vem a questão de adequar o ato à necessidade. Nós temos normalmente a aplicação desse princípio quando há um conflito entre um ato e um direito fundamental. Eu não sei se vocês viram, mas esses dias o governo de São Paulo editou um decreto com uma multa aí que chega a centenas de milhares para quem não usar máscara de proteção nas ruas. Todos sabemos que estamos enfrentando uma pandemia do coronavírus. Só que não é razoável você multar, acho que chegava a 200 e poucos mil, uma pessoa porque não usou uma máscara, sendo que em crimes muito mais graves, como em crimes de corrupção, sei lá, vários outros crimes, não existem multas tão altas. Não é razoável você punir uma conduta menos grave com uma sanção mais grave do que a de condutas graves. Então, foi bem badalado esse decreto aí na imprensa, sofreu muitas críticas, e eu me filio aí à corrente que critica bastante, baseado
no princípio da razoabilidade. Não é razoável você impor uma sanção mais grave a uma conduta mais leve e uma sanção mais leve a uma conduta mais grave. É meio não, é totalmente sem sentido. Na sequência temos aí o princípio da motivação, que diz que os atos devem acontecer mediante uma apresentação formal com fundamentos fáticos e jurídicos motivadores da decisão adotada, assim como da correlação lógica. Isso está previsto também na LINDB. E um fato ocorrido aí nos últimos dias é essa polêmica do presidente da República nomear alguém para a Polícia Federal com a finalidade de interferir. Isso segundo ao ex-ministro Sérgio Moro. Tá aí a guerra de versões, ninguém sabe quem está falando a verdade, mas cabe bem aqui para o nosso exemplo. É um ato discricionário? Sim, mas deve atender a uma finalidade. Qual é a finalidade da Polícia Federal? Promover investigações sérias no nosso país e investigar, inclusive, o próprio presidente da República. Então, a finalidade de nomear alguém para liderar essa entidade não deve ser jamais de querer interferir nela. Deve ser com a finalidade de que ela desempenhe o seu dever da melhor forma possível. Que fique claro, não estou aqui dizendo que essa foi a intenção do presidente, estou simplesmente relatando aí o que está acontecendo na guerra de versões entre Sérgio Moro e Bolsonaro, mas que cabe bem aqui para o nosso exemplo. Na sequência temos o princípio da isonomia, já vemos aí desde o primeiro semestre tratar os iguais de forma igual e os desiguais de forma desigual na medida das suas desigualdades. Que, como nós sabemos, a função principal do direito é promover o equilíbrio, a paz social. Então o princípio da isonomia vem tentar equilibrar mais a balança, e nós temos aí dentro da administração pública alguns mecanismos, como por exemplo as cotas em concursos públicos, cotas para acesso a universidades, a vedação de limite de idade para concurso público. Esse limite de idade só pode ser imposto se tiver realmente bem fundamentado, se aquele cargo exigir que seja desenvolvido por uma pessoa da idade X. Na sequência, aí, o princípio da finalidade, que é a busca da realização do fim público. Qual é o fim público? Atender às necessidades da coletividade. Então, os atos, as ações da administração pública devem sempre buscar atender a essas necessidades coletivas. E aí chegamos ao princípio da especialidade, que está atrelado ao princípio da eficiência. A gente vai ver ele também na organização administrativa, quando temos a descentralização e a desconcentração, que visam executar o serviço de forma mais eficiente. Então o princípio da especialidade e o princípio da eficiência estão ali bem ligados também. Depois o princípio da segurança jurídica, vimos aí também desde o primeiro semestre lá na LINB, a lei não prejudicará a coisa julgada, o ato jurídico perfeito, o direito adquirido. E na administração pública nós temos a questão da irretroatividade de entendimentos. A gente tem aí os tribunais sempre mudando entendimentos, temos resoluções de conselhos, muita coisa, e é vedado que esses entendimentos retroajam aí para prejudicar as pessoas. Temos também uma questão interessante, que é a manutenção de ato que deveria ser revogado considerando a boa-fé. A gente já viu isso anteriormente e aqui reforçado também nesse princípio, quando há boa-fé, o ato não deve ser revogado após aquele prazo lá de 5 anos, por uma questão de segurança jurídica também. E por fim, temos aí o princípio da presunção de legitimidade, de veracidade dos atos da administração pública. Quer dizer o quê? Que os atos da administração pública gozam aí de fé pública, devem ter o crédito da sociedade. Atrelado a isso está a inversão do ônus da prova. Então, se você acha que algum ato cometido, realizado pela administração pública está incoerente, está errado, você deverá provar que está errado. A administração pública não tem que provar que está certa, você que tem que provar que ela está errada aí com base na presunção de veracidade dos atos da administração pública. O autor traz ainda
ao final, o dever de observância dos princípios. De nada valeria ter todos esses princípios e eles não serem observados pelos agentes públicos, em especial pelos governantes. Tem aqui o Contrato Social de Rousseau. Os colegas que ainda não leram, indica a leitura, porque nós, como estudantes de direito, principalmente, temos que saber qual a função do Estado, qual a função do nosso Estado, a quem ele deve atender, ao que ele deve atender em cada situação, principalmente nesses tempos aí de rede social, de doutores do Facebook e do Instagram, para que nós aprendamos e possamos disseminar esses conhecimentos da forma correta, para que as pessoas possam ter consciência desse dever do Estado para cobrarem dos agentes públicos, dos gestores públicos e assim construirmos uma sociedade cada vez melhor, mais equilibrada e mais cheia de paz, como dizem aí, que é a função principal do direito. Valeu, deixa aí o joinha, tchau.